o livro mais lido e vendido em todo o mundo. A Bíblia é um dos textos religiosos mais influentes e amplamente seguidos no mundo, servindo como fundamento espiritual para bilhões de pessoas. Embora muitas religiões se baseiem em seus ensinamentos, elas interpretam suas escrituras e práticas de maneiras diversas, resultando em tradições e crenças distintas. Neste artigo, exploraremos as principais religiões que seguem a Bíblia. Antes do nascimento de Cristo, várias religiões e sistemas de crenças já existiam, muitas das quais influenciaram as culturas e sociedades da época. Algumas das mais proeminentes incluem judaísmo, religiões egípcias antigas, hinduísmo, zoroastrismo, religiões gregas antigas, religiões mesopotâmicas, budismo e religiões celtas. Porém, estas religiões são antes do nascimento de Cristo. A primeira religião após Cristo é geralmente considerada o cristianismo, que surgiu diretamente dos ensinamentos de Jesus Cristo e seus apóstolos no primeiro século d.C. O cristianismo começou como um movimento dentro do judaísmo na região da Judéia, atual Israel e Palestina, mas logo se expandiu para além das comunidades judaicas, alcançando o mundo gentil, não judeu, e se espalhando pelo Império Romano. Os primeiros seguidores de Cristo, conhecidos como cristãos, acreditavam que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, e que sua morte e ressurreição proporcionaram a salvação e a vida eterna para aqueles que acreditassem nele. Esses primeiros cristãos formaram comunidades que se reuniam para adorar, orar e estudar os ensinamentos de Jesus, transmitidos oralmente e posteriormente registrados nos escritos que compõem o Novo Testamento. O cristianismo, como religião organizada, começou a se estruturar com a criação de igrejas, a formulação de doutrinas e a escolha de líderes, como bispos e presbíteros. No século IV, o cristianismo foi oficialmente reconhecido pelo Império Romano e eventualmente se tornou a religião oficial do Império, sob o imperador Constantino. Assim, o cristianismo é amplamente reconhecido como a primeira religião formalmente estabelecida e organizada após o nascimento de Cristo. O cristianismo é seguido por várias denominações e tradições eclesiásticas, cada uma com suas próprias crenças, práticas e estruturas organizacionais. As principais divisões do cristianismo incluem: 1. Igreja Católica Romana. Características: a maior denominação cristã liderada pelo Papa em Roma. Os católicos acreditam na autoridade da Bíblia e da tradição, nos sacramentos, especialmente a Eucaristia, e na veneração de santos e da Virgem Maria. Distribuição global, com uma presença particularmente forte na América Latina, Europa e partes da África e Ásia. 2. Igrejas ortodoxas orientais. Características: inclui a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Russa e outras igrejas nacionais. Estas igrejas seguem uma liturgia rica e tradicional e enfatizam a continuidade com os primeiros séculos do cristianismo. Não aceitam a autoridade do Papa, mas são lideradas por patriarcas. Distribuição: principalmente no leste da Europa, Oriente Médio e norte da África. 3. Igrejas protestantes. Características: surgiram no século XVI com a Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Enfatizam a autoridade da Bíblia, a salvação pela fé e o sacerdócio de todos os crentes. Existem muitas denominações protestantes, incluindo luterana, segue os ensinamentos de Martinho Lutero; anglicana, inclui a Igreja da Inglaterra e a Comunhão Anglicana; calvinista, reformada, baseada nos ensinamentos de João Calvino; batista, enfatiza o batismo de crentes adultos e a autonomia das congregações locais; metodista, fundada por John Wesley, com foco na santificação e boas obras; pentecostal, enfatiza a experiência do Espírito Santo e dons espirituais como falar em línguas; distribuição global, com uma forte presença na América do Norte, Europa e África;
4. Igreja Anglicana. Características: originou-se da separação da Igreja da Inglaterra do Papa no século XVI. Combina elementos do catolicismo e do protestantismo. Distribuição: principalmente na Inglaterra, outras partes do Reino Unido e na comunidade anglicana mundial. 5. Igrejas orientais ortodoxas, miafisita. Características: incluem igrejas como a Igreja Ortodoxa Copta do Egito e a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Diferem das igrejas ortodoxas orientais em questões cristológicas, principalmente sobre a natureza de Cristo. Distribuição: principalmente no Oriente Médio e no Nordeste da África. 6. Igrejas evangélicas. Características: movimento dentro do protestantismo que enfatiza a importância do evangelismo, a experiência pessoal de conversão e a autoridade da Bíblia. Inclui várias denominações como batistas, metodistas e pentecostais, e tem um foco na missão e no crescimento da igreja. Distribuição: crescendo rapidamente na América Latina, África e Ásia, além de ser forte na América do Norte e Europa. 7. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Características: fundada no século XIX, enfatiza a observância do sábado como dia de descanso e adoração, e a iminente segunda vinda de Cristo. Distribuição: presente em todo o mundo, com uma grande base na América do Norte e América Latina. 8. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormon. Características: fundada por Joseph Smith, nos Estados Unidos, no século XIX. Usa o livro de Mormon como escritura adicional à Bíblia. Tem uma forte ênfase na família, na missão e em templos sagrados. Distribuição: global, com uma grande presença nos Estados Unidos e América Latina. Essas são algumas das principais igrejas e tradições que seguem o cristianismo, cada uma com suas próprias crenças e práticas, mas todas centradas na fé em Jesus Cristo como Salvador. As diferentes tradições cristãs compartilham a crença central em Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador, mas divergem em várias doutrinas, práticas e estruturas eclesiásticas. Aqui estão as principais diferenças entre algumas das principais tradições cristãs. 1. Igreja Católica Romana. Autoridade. A Igreja Católica considera o Papa como o sucessor de São Pedro e o líder supremo da Igreja. A tradição e o magistério, ensino oficial da Igreja, são, juntamente com a Bíblia, fontes de autoridade. Sacramentos. Existem 7 sacramentos: batismo, eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, que são considerados meios essenciais de graça. Eucaristia. Acredita na transubstanciação, onde o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Veneração dos santos. A veneração dos santos, especialmente da Virgem Maria, é uma parte importante da devoção católica. Oração aos santos é comum, pedindo intercessão junto a Deus. 2. Igrejas ortodoxas orientais. Autoridade. Não reconhecem a supremacia do Papa. Cada igreja nacional é autônoma, liderada por um patriarca ou metropolita. Sacramentos. Também tem 7 sacramentos com um enfoque similar ao catolicismo, mas a teologia é expressa de maneira diferente, com mais ênfase nos mistérios da fé. Eucaristia. Acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, mas não usa o termo transubstanciação. Liturgia e tradição. As liturgias são ricas, formais e tradicionalmente longas, com uma ênfase na continuidade com a igreja primitiva. Ícones são amplamente venerados. Igrejas protestantes. Autoridade. Enfatizam a autoridade exclusiva da Bíblia, sola Escritura. Não reconhecem a autoridade papal e rejeitam muitas tradições eclesiásticas que não estão explícitas na Bíblia. Sacramentos. A maioria reconhece apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, e vê os outros 5, reconhecidos pelo catolicismo, como ordenanças ou atos simbólicos. Eucaristia. As crenças sobre a Eucaristia variam.
Algumas denominações, como luteranos, acreditam na consubstanciação, enquanto outras, como batistas, veem-na como uma ordenança simbólica. Culto. Os serviços de adoração tendem a ser mais simples e menos ritualísticos do que no catolicismo ou ortodoxia. A pregação e o estudo da Bíblia são centrais. 4. Igreja Anglicana. Autoridade. Considera-se uma via média entre o catolicismo e o protestantismo. O arcebispo de Cantuária é o líder espiritual, mas não tem autoridade universal como o Papa. Sacramentos. Reconhece os mesmos 7 sacramentos que o catolicismo, mas com uma ênfase diferente. Por exemplo, muitos anglicanos veem apenas o batismo e a Eucaristia como sacramentos essenciais. Eucaristia. As crenças variam, mas muitos anglicanos acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, sem especificar como ocorre. Liturgia. Usa o livro de oração comum, com uma liturgia formal que pode variar de alta igreja, semelhante ao catolicismo, a baixa igreja, semelhante ao protestantismo. 5. Igrejas evangélicas. Autoridade. Fortemente baseadas na sola escritura, com um foco na experiência pessoal de fé e conversão. Sacramentos. Geralmente reconhecem 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, e os veem como simbólicos, enfatizando a importância da fé individual. Eucaristia. Normalmente vista como um memorial simbólico da última ceia de Cristo, sem crença na presença real de Cristo nos elementos. Culto. Geralmente simples, com ênfase na pregação e louvor. Pode incluir música contemporânea e uma atmosfera mais informal. 6. Igrejas orientais ortodoxas, miafisita. Autoridade, semelhante às igrejas ortodoxas orientais, mas com diferenças teológicas, particularmente na cristologia. Rejeitam as decisões do Concílio de Calcedônia, 451 d.C., que as igrejas ortodoxas orientais aceitam. Sacramentos. Também acreditam em 7 sacramentos e têm uma liturgia semelhante às igrejas ortodoxas orientais. Cristologia. Diferem na compreensão da natureza de Cristo, acreditando em uma única natureza divina e humana combinada, miafisitismo, ao contrário da visão calcedoniana de 2 naturezas distintas. 7. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Autoridade. Acredita na Bíblia como a única regra de fé e prática, com ênfase nos ensinamentos proféticos. Sacramentos. Reconhece o batismo por imersão e a Eucaristia, celebrada com frequência menos regular que em outras tradições. Sábado. Observa o sábado, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, como o dia de descanso e adoração em vez do domingo. Escatologia. Foco significativo na segunda vinda iminente de Cristo e nos eventos do fim dos tempos. 8. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormon. Autoridade. Além da Bíblia, usa o livro de Mormon e outras escrituras reveladas por Joseph Smith. A liderança é exercida pelo presidente da igreja, considerado um profeta vivo. Sacramentos. Além do batismo e da Eucaristia, que é chamada de sacramento, tem outras ordenanças como o casamento eterno nos templos. Teologia. Difere significativamente das tradições cristãs tradicionais, incluindo crenças sobre a natureza de Deus, a preexistência das almas e a divindade progressiva. Práticas. Foco em missões, genealogia e a vida familiar. Essas diferenças refletem a diversidade dentro do cristianismo, com cada tradição enfatizando diferentes aspectos da fé e da prática religiosa. As estimativas do número de fiéis por cada religião variam, mas aqui estão os números aproximados em 2024. No total, são aproximadamente 2,4 bilhões de fiéis no cristianismo, seguindo as principais denominações. Católica Romana, cerca de 1,3 bilhão. Protestante, cerca de 900 milhões, incluindo anglicanos, evangélicos, pentecostais e outras denominações protestantes. Ortodoxa Oriental, cerca de 260 milhões. E igrejas orientais ortodoxas, cerca de 60, 80 milhões.
As religiões que seguem a Bíblia compartilham a crença central em Deus e em Jesus Cristo como o Salvador, mas diferem em vários aspectos. A Igreja Católica Romana valoriza a tradição e a autoridade do Papa, com ênfase nos sacramentos e na veneração dos santos. As igrejas ortodoxas orientais também dão grande importância aos sacramentos e à liturgia, mas não reconhecem a autoridade papal, mantendo tradições antigas. As igrejas protestantes enfatizam a Bíblia como a única fonte de autoridade e a salvação pela fé, com cultos geralmente mais simples e focados na pregação. Já as igrejas evangélicas destacam a conversão pessoal e o evangelismo, com uma abordagem mais moderna e dinâmica. Independentemente dessas diferenças, todos os cristãos seguem o mesmo Deus e acreditam em Jesus Cristo como o caminho para a salvação. O que nos une é a fé em um Deus amoroso e misericordioso. Que essa fé nos inspire a viver em compaixão e unidade, respeitando nossas diferenças e focando no que é essencial: o amor a Deus e ao próximo. Gostou do vídeo? Foi bem interessante, né? Então curta este vídeo e se inscreva. Você é muito importante para o canal. Até o próximo vídeo.